Você cortou os carboidratos, contou cada caloria e correu horas na esteira. Até o ponto em que suas pernas ficaram pesadas como chumbo, logicamente você deveria ter perdido peso. Matematicamente, você também estava em déficit calórico, mas toda vez que se olha no espelho, aquela gordura teimosa ao redor da barriga nem sequer diminuiu um pouco. Na verdade, pode até parecer mais macia, inchada e persistente do que antes. Existe uma razão biológica para isso, e não tem nada a ver com sua força de vontade ou perseverança. A questão não é só comer menos e se mexer mais. Na verdade, você está lutando contra um mecanismo oculto de sobrevivência que ativamente neutralizou sua dieta. Enquanto você tenta queimar gordura, seu corpo recebe um sinal químico dizendo para armazenar gordura. Esse sinal cria um ambiente metabólico em que a insulina permanece alta. Mesmo que você não consuma açúcar algum, isso cria uma condição em que seu fígado começa a produzir glicose por conta própria, mesmo que você siga completamente a dieta cetogênica. Até o final deste vídeo, você vai entender por que a gordura abdominal persiste e, principalmente, como é possível fazer o corpo queimar a gordura visceral armazenada como principal fonte de energia. Pesquisas mostram que a gordura visceral, que se acumula ao redor dos órgãos internos, quimicamente ela é diferente da gordura das coxas ou dos glúteos. Imagine que essa gordura está cheia de receptores de cortisol. Eles funcionam como antenas muito potentes. Enquanto outras partes do corpo podem não reagir de forma significativa a um leve estresse, a gordura abdominal capta o sinal, o amplifica e reage prontamente a ele. Biologicamente, ela foi projetada para ser como um ímã para o cortisol, e isso cria um ciclo terrível. Você fica estressado, seja por causa do trabalho, falta de sono ou uma dieta rigorosa. Seu cortisol aumenta, a gordura visceral, que tem milhões de receptores, absorve esse sinal, o amplifica e cresce, e essa gordura visceral não desaparece mais. Mas o ponto importante é que quando essa gordura aumenta, ela mesma começa a produzir mais substâncias inflamatórias, o que faz com que o cortisol aumente novamente, ou seja, ela mesma se transforma em uma fábrica permanente de produção de estresse para garantir sua própria sobrevivência. Ela absorve ainda mais hormônios do estresse. Na verdade, ela se alimenta exatamente daquilo que está dificultando a sua vida. Isso explica por que algumas pessoas parecem magras, mas têm a barriga saliente. O corpo deles entra em modo de gerenciamento de crise. Quando o cortisol fica alto por muito tempo, seu corpo entra em modo de sobrevivência. Ele pensa: você está passando por uma longa fome? Está fugindo de algum predador? Isso é algo que ficou nos nossos genes dos nossos ancestrais nessas situações. A última coisa que ele quer fazer é construir suas reservas de emergência. Ele fecha as portas. Talvez você pense: eu como comida saudável. Então minha insulina está baixa. É aqui que a segunda parte da armadilha começa e a história fica tanto mais interessante quanto mais irritante. Você pode até comer só bife e beber água, mas ainda assim seu açúcar no sangue pode subir. Como? Porque o fígado é um laboratório químico incrível. Quando o cortisol aumenta, ele ordena ao fígado que esteja pronto para fornecer energia para a luta. Prepare energia. O fígado então produz glicose a partir de aminoácidos e outras fontes. Esse processo é chamado de gliconeogênese, que significa criar um novo açúcar. Então você acorda de manhã, ficou 12 horas sem comer nada, mas está estressado? Seu cortisol aumenta, o fígado libera glicose no sangue para te preparar para uma luta que na verdade nem existe. O pâncreas sente esse açúcar e libera insulina. Agora, tanto o cortisol quanto a insulina estão altos, mesmo que você tenha estado em jejum. Como a insulina é a chave principal para desligar a queima de gordura, o caminho para perder peso fica praticamente bloqueado. Você está lidando com um açúcar que o seu próprio corpo produziu, e nesse estado, as reservas de gordura permanecem intactas. Esses desequilíbrios hormonais geralmente resultam de 3 grandes armadilhas da vida que, à primeira vista, parecem saudáveis. Mas, na verdade, elas pioram o problema. A primeira armadilha é algo que podemos chamar de paradoxo do exercício de resistência. Durante anos, nos disseram que para emagrecer é preciso se movimentar o tempo todo. Por isso, as pessoas correm 1 hora por dia ou passam 45 minutos na esteira, suando e se esforçando muito. Mas do ponto de vista biológico, estão enviando ao corpo o sinal de uma situação de emergência prolongada.
Nossos ancestrais caminhavam longas distâncias e só corriam de forma curta e intensa para fugir ou caçar. Não era para corrermos 1 hora por dia em intensidade moderada. Quando você faz esse tipo de cardio longo todos os dias, o corpo então pensa que está em um estado de migração prolongada sem comida. Ele aumenta o cortisol para que você continue e se você não descansar o suficiente, o cortisol não diminui. O resultado é a queima de gordura causada pelo cortisol. Ele decompõe os músculos para produzir energia e a perda de massa muscular faz com que seu metabolismo fique mais lento. E nesse processo, mais gordura é enviada para a região abdominal, ou seja, você está queimando o motor do seu corpo, que são os músculos, para armazenar mais combustível na forma de gordura abdominal. A segunda armadilha é o jejum competitivo. O jejum é considerado uma ferramenta incrível para a saúde e para a renovação celular. Não estou contradizendo meus vídeos anteriores, mas imagine que você envia uma equipe de limpeza para dentro de um prédio que ainda está pegando fogo. É exatamente isso que acontece quando você combina jejuns prolongados com uma vida cheia de estresse. Se você dorme apenas 5 horas por noite, tem um trabalho estressante e ainda força seu corpo a ficar 20 ou 24 horas sem comida. Na verdade, você não está reiniciando o sistema, mas sim fazendo com que ele pare de funcionar. Mais tarde, você vai perceber as consequências dessas condições. O corpo entra em modo de fome, o estresse do jejum se soma ao estresse da vida e ultrapassa a capacidade de adaptação do corpo, funcionando ao contrário da queima de gordura. A tireoide diminui, sua energia cai, suas mãos e pés ficam frios e o corpo se agarra à gordura visceral, porque é a única rede de segurança que resta. Você está lutando contra a biologia, e a biologia sempre vence. Esse é o terceiro tipo de armadilha. Talvez a mais perigosa seja o alarme no meio da noite. Você pode até ter 8 horas de sono noturno, mas na verdade não ter um sono reparador. Por exemplo, são 2 ou 3 da manhã e de repente você acorda. Não só acorda, mas fica completamente alerta. Sua mente começa a pensar nas tarefas do dia seguinte, você fica remoendo, olha para o relógio e vê que ainda está longe da hora de levantar. Depois acaba dormindo de novo. Isso não é só insônia, é sinal de uma crise de açúcar no sangue. Durante o sono, o nível de glicose naturalmente cai. Se sua flexibilidade metabólica for baixa ou se você estiver muito estressado, essa queda excessiva pode ser um problema, especialmente porque o maior consumidor de glicose sente perigo e ativa o alarme. As glândulas suprarrenais liberam adrenalina e cortisol para que o fígado libere glicose. É essa onda de adrenalina que te acorda. No meio do sono, você está experimentando a resposta de luta ou fuga. O desastre é que você perde o sono profundo e a liberação do hormônio do crescimento e passa a noite toda sob o efeito do cortisol e da insulina. O resultado é que você acorda inchado, cansado e com o armazenamento ativo de gordura abdominal. Então, como sair desse ciclo? Precisamos enviar ao corpo um sinal de segurança. Temos que falar com ele na linguagem do sistema nervoso. A primeira maneira é mudar sua perspectiva sobre a atividade física. Em vez de longas sessões de cardio, use a lavagem metabólica, uma caminhada curta logo após as suas refeições. Quando você come, a glicemia sobe. A insulina agiria, mas o músculo absorve a glicose de forma natural, sem precisar dela. Certo? O músculo consegue retirar o açúcar do sangue diretamente. Então, se você fizer isso logo após as refeições, se depois de comer você caminhar rápido por 10 a 15 minutos, reduzirá o açúcar no sangue. Assim, a necessidade de um pico de insulina diminui e a queima de gordura é mantida, ajudando a resolver o despertar. É preciso controlar a queda do açúcar no sangue durante a noite antes que ela aconteça. Recomenda-se consumir uma pequena quantidade de mel natural com sal marinho antes de dormir. Apenas uma colherzinha de chá, não mais, de mel já ajuda a reabastecer um pouco as reservas de glicogênio do fígado. Assim você não vai entrar em pânico no meio da noite. O sal também ajuda a regular os líquidos e a reduzir a adrenalina. Como resultado, o sono fica mais profundo, o cortisol cai e o hormônio do crescimento é mais secretado. Na intensidade, em vez de longas distâncias, prefira explosões curtas. 1 ou 2 vezes por semana, corra ou pedale com toda a sua força por 15 a 20 segundos e descanse.
Isso imita a atividade dos nossos ancestrais. Picos intensos seguidos de descanso. Esse treino eleva muito o hormônio do crescimento. Um hormônio que atua de forma oposta ao cortisol. Constrói músculos e queima gordura visceral. Quanto à alimentação, se você está jejuando, precisa realmente obter nutrientes suficientes durante o período em que se alimenta. Você não pode ficar 20 horas sem comer nada e depois só comer uma salada. O nutriente mais importante nesse período é a proteína, que também é o alimento mais saciante para o cérebro. Também estimula o hormônio glucagon, que tem o efeito oposto ao da insulina. Se o seu peso ideal for, por exemplo, 68 quilos, você deverá ingerir aproximadamente a mesma quantidade de gramas de proteína por dia. Isso sinaliza para o corpo que há proteína suficiente e que ela pode ser usada para construir o corpo. Livre-se da gordura. Finalmente, existe um agente mais potente do que qualquer suplemento que atua diretamente no ciclo do cortisol. Ocitocina, o hormônio da ligação e da comunicação humanas. Quando a oxitocina aumenta, o cortisol é forçado a diminuir. Esses dois são como o amor e a luxúria, uma das maneiras de intensificá-la. A oxitocina é praticar conscientemente a gratidão. Não é apenas dizer obrigado, mas realmente sentir gratidão por 60 segundos, seja pelo sol no seu rosto, pelo café na sua mão ou por alguém que você ama. Esse sentimento real provoca mudanças fisiológicas no corpo. Regula o ritmo cardíaco e o sistema de luta ou fuga, desligando-o. No final, a principal mensagem é que o problema não é só a caloria. Um desequilíbrio hormonal. A gordura abdominal sinaliza um corpo em alerta constante. Ao corrigir estresse crônico, falta de sono, exercícios e alimentação, o corpo sente segurança. Quando o perigo cessa, a defesa cai. Os níveis diminuem e a gordura visceral, sem cortisol para se manter, começa a ser liberada. A energia retorna, a neblina se dissipa. E, finalmente, aquele cinto que estava apertado há muito tempo começa a se afrouxar gradualmente. Obrigado por ter vindo. Você estava comigo no vídeo? Compartilhe para que ele alcance mais pessoas. Like, comente e se inscreva. Não se esqueça. Escolha a opção que for mais fácil para você. No exterior, use o Super Thanks ou seja membro. Os links e esses 2 vídeos estão logo abaixo. Assista para saber mais. Até a próxima, fique com Deus.